Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 53, módulo 2. O assunto experiência, construindo um galvanômetro. Vamos lá? Vamos agora realizar uma outra experiência. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Na figura, temos vários materiais de fácil aquisição, para que os nossos alunos possam construir este galvanômetro, sendo este muito rudimentar, mas que funciona e ilustra claramente o que temos aprendido até agora. Sobre uma pequena base quadrada ou retangular, de madeira ou de plástico, uma estrutura simples em forma de L invertido deve ser fixado. Observe com atenção a figura. Com uma linha de costura comum, pendura-se o eletroímã, de modo que o seu parafuso fique na horizontal, podendo assim girar livremente. Os fios do eletroímã devem ser ligados por um fio fino e flexível a um par de pilha, através de um interruptor de pressão, conhecido como push button, de maneira que os 3 volts das pilhas apenas seja aplicado à bobina do eletroímã no momento em que o interruptor é acionado. Numa das laterais da base, temos um ímã permanente, que deve ser fixado de modo que se alinhe com o eixo do eletroímã, pendurado na linha de costura. Preste atenção. Numa das laterais da base, temos um ímã permanente, que deve ser fixado de modo que se alinhe com o eixo do eletroímã pendurado na linha de costura. Aproxime o ímã do núcleo do eletroímã apenas o suficiente para que este aponte para o ímã permanente, ficando momentaneamente travado em seu giro pela atração magnética presente. Preste atenção. Aproxime o ímã do núcleo do eletroímã apenas o suficiente para que este aponte para o ímã permanente. Feito a montagem, é só apertar o botão do interruptor. Observe que a corrente fornecida pelas pilhas, fluindo pela bobina, gerará um campo magnético que, interagindo com o campo fixo do ímã, fará com que todos os conjuntos do eletroímã gire, mesmo que levemente. Notar, então, que se isso não ocorrer, basta então inverter a polaridade do ímã permanente para obter o efeito. Preste atenção. Feito a montagem, é só apertar o botão do interruptor, isto é, a push button. Observe então que a corrente fornecida pelas pilhas, fluindo pela bobina, gerará então um campo magnético que, interagindo com o campo fixo do ímã, fará com que todo o conjunto do eletroímã ele gire, mesmo que seja levemente. Agora, se isso não ocorrer, basta inverter a polaridade do ímã permanente para obter o efeito. O tamanho do deslocamento obtido no eletroímã pendurado é proporcional à corrente aplicado à bobina. Se quisermos comprovar isso com mais intensidade, basta então substituir o conjunto de 2 pilhas por um outro de 4 pilhas. Nesse caso, há um aumento de tensão, isto é, de 3 volts para 6 volts, forçando assim a duplicação da própria corrente através da bobina. Nesse caso, ao ser pressionado o botão, o deslocamento do eletroímã será nitidamente mais forte do que foi obtido na primeira experiência. Observe agora com atenção esta outra figura. Nela nós temos outros exemplos de montagem de um galvanômetro, que possa ser usado nas experiências. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.